Fala, nerd, estou de volta aqui com vocês para mais um vídeo. Bom, e o Homem-Aranha é sem dúvida esse cara mais famoso herói da Marvel, né? Tendo vários filmes, jogos e animações. Mas não é só por ele ser famoso, né, que a sua vida nos quadrinhos vai ser fácil. Na verdade é muito pelo contrário, cara. E é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo de hoje, né? Por que é tão difícil ser o Homem-Aranha, né? Bom, a gente já teve uma experiência disso aí nos filmes do Tobey Maguire, que o Homem-Aranha sofre bastante, passa por muitas coisas. Ainda mais do que isso, e nesse vídeo de hoje vocês vão ter uma ideia assim dos bastidores por trás da vida do Homem-Aranha, cara. E também por que ele é o Homem-Aranha, né? O Peter Parker, no caso. É, isso é importante, porque nesse vídeo a gente vai falar por que é tão difícil ser o Peter Parker, tá? Vamos lá. Bom, número 1, ele cresceu sem os pais. A vida do Homem-Aranha nunca foi fácil, né? Mas isso já vem desde o seu nascimento. Nos quadrinhos clássicos, né, do herói, foi explicado que os seus pais eram dois agentes ali, meio que espiões da CIA, ou então às vezes da SHIELD, né? E seus nomes eram Richard e Mary Parker. Eles viajavam o mundo todo, né, e lideravam missões que envolviam ameaças à segurança nacional. Sendo que em uma dessas histórias, né, eles chegaram até mesmo a conhecer o Wolverine, cara. Você tem uma ideia que eles eram pica. Porém, em uma das missões, né, o casal precisou enfrentar o Caveira Vermelha. E enquanto eles estavam infiltrados, eles foram descobertos. E aí tiveram o avião sabotado. O Peter, né, já havia nascido nessa época. E após a queda do avião dos seus pais, ele foi adotado por seus tios, né, o tio Ben e a tia May, que trataram ele como filho, né? E ele os considerava, né, seus pais de verdade, né? Uma história bem trágica, mas não tem um final ali feliz, de certa maneira. E depois a gente sabe o que acontece, né? Tanto com o tio Ben e muitas coisas que acabam, né, acontecendo com a tia May também. Número 2, aí que entra. Ele teve culpa na morte do tio, né? Do tio Ben. Uma das cenas mais famosas dos filmes do Homem-Aranha, né? E de todos os filmes assim de super-heróis, é a morte do tio Ben, né, que chega a marcar muita gente que é fã. Logo depois de ganhar os seus poderes, o Peter Parker tenta usar esses poderes para o benefício próprio, né, para ganhar um pouco de dinheiro ali, indo até um ringue de luta e lutando lá contra aquele cara que a gente viu em Homem-Aranha 1. Mas enquanto ele saía do ringue depois, né, um assaltante passa em sua direção e o Peter o deixa escapar com uma forma de vingança por não ter sido pago pelo dono daquele local. Mas pro azar do nosso herói, né, ao sair o assaltante deu de cara com o tio Ben e acabou atirando nele. O Peter aqui ganhou meio que dois tipos de culpa, porque o tio Ben tinha ido buscar o Peter, né, naquele local ali que não era muito legal, aquele ambiente, e o Peter deixou o cara fugir, né, o Peter errou ali duas vezes. O Peter até consegue chegar até o tio Ben, mas não havia o que se fazer, cara, o tio Ben já tinha tomado o tiro. Então ele acaba morrendo por um erro do seu sobrinho. Essa morte foi muito importante nos quadrinhos, já que por isso que o Peter aprendeu a ter responsabilidade, né, com seus poderes. Tem até aquela linda mensagem: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Cara, essa mensagem foi tão importante do tio Ben, e esse personagem foi tão importante porque mesmo depois de milhares e milhares de histórias do Homem-Aranha, o tio Ben permanece morto até os dias de hoje, cara. Ele não foi revivido, nada do tipo. Então isso é uma das piores coisas de ser Homem-Aranha, né? Você tem essa mensagem linda, mas ao mesmo tempo, por ser uma mensagem tão forte, o seu tio nunca voltou à vida. Número 3, não salvou o amor da sua vida, cara. Um dos maiores relacionamentos, né, do personagem, né, se não o maior de todos, foi o seu namoro com a Gwen Stacy, né? Muitos fãs inclusive falam que a Gwen Stacy e o Peter eram o verdadeiro e o mais forte casal dos quadrinhos, até a morte dela. Porque só depois disso, né, depois da Gwen morrer, que ele acaba conhecendo a Mary Jane, que passou a ser o seu maior, né, romance de todos ali. Mas inicialmente era a Gwen Stacy. E se ela não tivesse morrido, o Peter talvez nem teria se relacionado com a Mary Jane, né? Não teria, na real. A história é o seguinte: o Duende Verde conhecia a identidade secreta do Homem-Aranha, né? E pra deixar o herói abalado, ele sequestrou a sua namorada da época, que era a Gwen Stacy. E durante o combate entre os dois, o vilão lança a personagem de uma ponte. O Peter até consegue chegar perto dela para salvá-la, né, com as suas teias. Mas o efeito da teia junto com a queda, né, com o impacto ali, foi tão forte que acabou quebrando o pescoço da jovem.
Essa morte, assim como várias outras na vida do Peter, foi um marco nos quadrinhos, já que naquela época, né, era quase impensável matar o interesse amoroso de algum personagem, ainda mais do Homem-Aranha, né, um amigão da vizinhança. Mas infelizmente o Homem-Aranha foi o primeiro a sofrer isso, né, de vários outros heróis, ele que teve que se lascar, mano. Por isso que a gente sempre fala, não é fácil ser o Homem-Aranha, mano, ele passa por muitas coisas, e mesmo assim, ele se mantém firme sendo um herói. Número 4, a sua namorada o traiu. Uma das revelações mais estranhas e perturbadoras, né, que a Marvel trouxe à tona, foi o caso entre Gwen Stacy e o Duende Verde. Isso veio à tona anos depois da morte da personagem, né? Quando o Peter recebe uma carta endereçada a ele, né? E a Gwen dizia que gostaria de dizer uma coisa pra ele. Após uma série de acontecimentos, o Peter descobriu que a Gwen estava grávida de gêmeos antes de ser morta. O que deixa o herói desolado, cara, sem entender o que estava acontecendo. Mas a Mary Jane, né, que sabia de toda a história, decide contar ao Peter toda a verdade. Após fazer uma viagem para o exterior, a Gwen Stacy volta a Nova York para ajudar a cuidar do Harry Osborn, né, que estava sofrendo de dependências pelo uso de drogas, né. Harry Osborn, filho do Norman Osborn, né, filho do Duende Verde. E enquanto as duas estavam na casa do Harry, a Mary Jane ouviu a conversa entre a Gwen e o Norman Osborn, né, o pai do Harry. A Gwen então contou a Mary Jane que eles se encontraram enquanto o Norman Osborn estava na pior, né, sem o seu filho, derrotado pelo Homem-Aranha e fadado ao fracasso. Essa mistura de sentimentos acabou atraindo a Gwen pro Norman Osborn e eles então tiveram relações sexuais. E quando o Peter pergunta se essa foi a primeira traição da Gwen, a Mary Jane dá a entender que não. Bom, recentemente nos quadrinhos essa história sofreu um reboot, aonde essa história nunca aconteceu e foi um plano do Harry Osborn, né, e do Mistério para ajudar o Duende Verde. Mas durante muitos anos, cara, essa história foi canônica, aconteceu, e o Homem-Aranha teve que lidar com tudo isso, todo esse trauma, né. Hoje em dia não é verdade, né, dito nos quadrinhos que não aconteceu, mas... Número 5, criou um dos seus maiores vilões. Durante o arco Guerras Secretas, a entidade cósmica Beyonder criou um mundo de batalha e colocou ali vários heróis e vilões pra lutarem, né? Heróis lutarem contra vilões e tal. E uma dessas batalhas, o uniforme do Peter fica danificado e ele vai até uma das máquinas, né, para reparar o seu uniforme. Porém, o Peter erra a máquina que deveria ter sido usada, né? E ao invés disso, ele acaba libertando um simbionte, que ficaria conhecido depois como Venom. Ao longo dos anos, o vilão foi recebendo histórias separadas e a sua origem foi ficando separada do Homem-Aranha, né? Mas graças a esse erro do Homem-Aranha, do Peter Parker, o Venom veio parar na Terra e causou várias mortes e destruições. Obviamente utilizando vários hospedeiros e o mais famoso de todos, né, o Ed Brock. E tudo isso, se a gente parar pra pensar, né, foi culpa do Homem-Aranha. De novo. Número 6, a Tia May quase morreu por sua causa várias vezes, né? Uma das vezes foi durante os eventos Guerra Civil, o arco que colocou personagens um contra os outros, né? Heróis no caso. Muitos super-heróis revelaram suas identidades ao governo para serem registrados, né? E o maior herói a fazer isso também, né, foi o Homem-Aranha, o que deu confiança a muitos outros heróis também a fazerem, né, a revelarem as suas identidades, já que o Homem-Aranha é um dos heróis mais antigos a atuar pelas ruas e muitos outros heróis respeitavam o Homem-Aranha. Mas claro que isso trouxe muitas consequências negativas. O vilão Rei do Crime contratou um atirador para matar a Tia May, né, por uma vingança contra o Peter Parker. Mas pra sorte do personagem, o tiro não foi certeiro. O Peter então tentou de tudo pra salvar a sua tia, cara. Desde magias a pedir ajuda a inimigos e nada deu certo. O Peter ficou tão furioso, cara, que foi até mesmo à prisão onde estava o Rei do Crime e deu uma bela de uma surra, humilhando o personagem, né. E ele jurou ainda pro Rei do Crime que se a sua tia morresse, o Rei do Crime também morreria. E por fim, ele acaba fazendo até mesmo um acordo com o demônio Mephisto, aonde todos esqueceriam a sua identidade e isso nunca mais aconteceria, né. E em troca, ele daria ali o seu casamento com a Mary Jane, que ele estava casado com a Mary Jane nesse momento. O Peter e a Mary Jane então aceitaram, né, pra trazer a Tia May de volta. Então todos esqueceram ali, né, da identidade do Peter e a Tia May foi curada, né, mas em contrapartida, né, a filha que o Peter teria com a Mary Jane nunca nasceria nessa realidade e os dois teriam que abdicar desse casamento. Então, mano, o Peter realmente... Não é fácil.
fácil, mano, essa vida do Homem-Aranha. A gente sabe que não é fácil. E número 7 aqui agora, né? Pra finalizar, o Peter não é o melhor Homem-Aranha. Durante o arco Homem-Aranha Superior, o Dr. Octopus, um dos maiores vilões do Homem-Aranha, está morrendo. E então ele decide prolongar a sua vida trocando de corpo com o Homem-Aranha, no caso o Peter Parker. Bom, dito e feito, cara, a mente do Peter troca de lugar com o Dr. Octopus. E o Dr. Octopus acaba passando, né, pro corpo do Homem-Aranha e se torna o Homem-Aranha. Acontece que quando ele utiliza o corpo do Peter, ele percebe muitas falhas, né, do Peter como um herói. Acontece que o Peter Parker sempre se continha na hora de lutar contra os vilões, e por isso ele sempre saía machucado. Fora que, apesar do Peter ser super inteligente, ele nunca tinha um plano de ação, ao contrário do Dr. Octopus. O Dr. Octopus, cara, como era um gênio, criou um traje novo pro Homem-Aranha, né, que melhoraria ainda mais as suas habilidades, e colocou na cidade várias câmeras no formato de aranhas. Assim ele saberia o que estaria acontecendo antes de chegar e conseguiria bolar um plano para lutar contra vários vilões e inimigos. Ele foi tão eficaz como o Homem-Aranha, cara, que a população começou a apoiar o herói, tipo, todo mundo, inclusive o Clarim Diário, o JJ Jameson começou, mano, a elogiar o Homem-Aranha. Pra você ver que o Dr. Octopus como Homem-Aranha era incrível, mano. Ele vencia vários vilões, deixava todo mundo bem na cidade, ainda criou ali as indústrias Parkers, né, dando muito dinheiro pro Homem-Aranha. Sem dúvida, quem leu sabe que o Homem-Aranha Superior foi uma das melhores coisas que aconteceu pro Homem-Aranha, né, no caso, não pro Peter Parker. É uma comparação difícil pra ele agora, porque ele tem que ficar pensando agora, realmente ele não foi o melhor Homem-Aranha, cara. O que o Dr. Octopus fez no manto de Homem-Aranha foi muita coisa. Mas bom, nerds, é isso. Agora vocês vão entender um pouquinho do porquê que é tão difícil ser o Homem-Aranha. Obviamente tem muitas outras coisas que faz com que a vida do Homem-Aranha seja tão difícil, né, tão dificultada e tal. Só que essas aqui foi umas que eu gostaria de pontuar aqui pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, falou, valeu, fui!